Olá, pessoal. Eu sou o Ivan Lima. Nós já falamos para você quem são os maiores proprietários de terras do mundo e as pessoas mais protegidas. E sabe o que esses dois temas têm em comum? A Rainha Elizabeth II. Sendo a monarca britânica com mais tempo no trono, com quase 70 anos usando a coroa, podemos dizer que ela está mais do que acostumada com as mordomias e benefícios da realeza, incluindo a proteção. Claro que não estamos falando de privilégios, como nos tempos medievais, até porque, para a sorte de todos, os direitos humanos evoluíram muito desde aqueles tempos. São regalias, digamos assim, algumas devido ao poder aquisitivo da família real e outras devido ao título que Elizabeth II possui. Em uma perspectiva ampla, ela precisou se acostumar com uma espécie de transição temporal, de uma época em que a realeza tinha mais poder e influência para o momento em que esse poder já não é mais tão forte como foi um dia. Ainda assim, existem algumas leis que ela não precisa seguir. Você deve saber que as vacas são consideradas animais sagrados lá na Índia, sendo uma ofensa muito grave usá-las como alimentação. Pois bem, o Reino Unido possui uma cultura quase similar, mas não com vacas. Por lá, a caça de cisnes é considerada ilegal. Acredite se quiser. Tudo certo se você estiver com vontade de comer carne de frango, fazão, pato ou peru. Mas no Reino Unido não é correto matar e comer um cisne. E além de proteger esses animais por lá, a rainha é a dona de todos os cisnes mudos encontrados em águas abertas na Inglaterra, que é uma espécie com o bico da cor laranja. Em uma posição privilegiada como essa, ela poderia fazer o que bem entendesse com eles, certo? Na teoria, se batesse a vontade de saborear um cisne no jantar, como era feito pelos monarcas no passado, Elizabeth II poderia muito bem quebrar a regra e ordenar um cisne assado. Agora, caso um cidadão comum desrespeitasse essa regra, é bem provável que ele fosse preso. Imagino eu que ela nunca fará isso, mas poderia, se quisesse. Olha, eu sinto muito se você reprovou várias vezes no exame para tirar a carteira de motorista. Ao menos um caso de alguém que bombou você conhece. Pois veja que injustiça. A Rainha Elizabeth II não precisa de uma carteira para dirigir. Ao contrário de você, do seu amigo, do vizinho ou dos seus pais, a monarca não precisou se preocupar em abrir o processo, pagar aulas teóricas e práticas para tirar a carteira quando completou 18 anos. A verdade é que ela nem precisava dirigir, já que motoristas não faltam à disposição dela. Sendo membro da realeza, dá para imaginar que ela teria os próprios motoristas, especializados até mesmo para evitar que ela sofresse algum atentado. Caso ela quisesse, e ela já quis, não seria necessário pegar aulas de direção ou fazer provas. Veja, todas as carteiras de motorista do Reino Unido são emitidas em nome da rainha. Então, após assumir o trono, ela poderia permitir a emissão de uma carteira para si mesma. E olha, mesmo não tendo feito aulas e tudo mais, ela é uma ótima motorista, tendo trabalhado até como condutora de ambulâncias durante a Segunda Guerra Mundial. Anos atrás, ela aproveitou uma visita do príncipe da Arábia Saudita para pilotar um carro com ele e lembrá-lo, de certo modo, dos direitos das mulheres, visto que não é permitido que elas dirijam no país do Oriente Médio. E não para por aí, não. Além de não precisar de carteira, a Rainha Elizabeth II não precisa se atentar com os limites de velocidade. Não que ela vá apostar corridas por aí com carros esportivos à prova de balas, furando sinais e atropelando pessoas. Quanto à irmã dela, Princesa Margaret, tal privilégio passou longe, viu? Antes de falecer, ela tinha o costume de receber muitas multas. Dá para acreditar? A última dela foi em 2001, quando recebeu uma multa de 500 libras por dirigir a quase 150 km por hora.
Alguns rumores afirmam que Elizabeth II gostava de dirigir muito rápido por aí. Gosto que teria diminuído com o passar dos anos, já que atualmente ela praticamente só dirige na propriedade dela. A rainha não precisa de carteira de motorista. Pode ultrapassar o limite de velocidade e até comer cisnes. E sabe o que mais ela pode fazer? Viajar por aí sem passaporte. Enquanto você batalha para conseguir tirar o passaporte e o visto, ela não precisa de nada disso. O que é bem fácil de entender, uma vez que, bem, ela é rainha da Inglaterra. Elizabeth II pode viajar livremente, sendo uma das poucas pessoas do mundo com esse privilégio. Até mesmo artistas precisam validar o documento quando viajam entre países, o que não ocorre com a monarca. Mais uma vez, todos os passaportes britânicos são emitidos pela rainha. Então, assim como a carteira, ela poderia simplesmente conseguir um para si mesma. Já que ela não precisa de tudo o que contamos aqui, talvez não fique surpresa em saber que ela está isenta da obrigatoriedade de repassar informações. Veja, assim como boa parte dos países do mundo, o Reino Unido possui um sistema de liberdade de informação e expressão, que permite que jornalistas e a população em geral abordem questões diversas. Só que a família real usou seus privilégios certa vez para impedir que assuntos da família sejam expostos. Basicamente, o que acontece nos palácios reais fica nos palácios reais. Imagine o tamanho da turbulência interna que aquela história da mudança do príncipe Harry e Meghan para outro país causou. E tem mais. Elizabeth II não precisa pagar impostos. Acho que é sonho de todos nós, não é mesmo? Viver despreocupado, usando o nosso dinheiro só para a nossa diversão. Pois é, a rainha sabe qual é a sensação. Só que, há muito tempo, ela parou de usufruir de tal privilégio, pois ela tem pago os próprios impostos, voluntariamente, desde 1992. Tudo bem que esse dinheiro não deve fazer nem cócegas no bolso dela, mas não deixa de ser um gesto bacana. Acaba que nem todos os privilégios dela são fofos ou engraçados. Como monarca de um país, ela tem o poder de começar uma guerra com qualquer outra nação e até mesmo se recusar a firmar acordos de paz. De certo modo, ela é a única pessoa que pode legalmente tomar tais decisões. A decisão terá de passar pelo parlamento para ser analisada, o que não fará tanta diferença, visto que Elizabeth II terá de aprovar qualquer decisão que for tomada. É até interessante falarmos desse tanto de leis e regras que a rainha não precisa seguir. Mas tem um ponto que definitivamente mostra o tamanho da influência dela. Elizabeth II pode não aprovar as leis no país. As leis não viram leis no Reino Unido até que a monarca permita. Entende? Após ser aprovada pelo Parlamento e pela Câmara dos Lordes, a lei chega até a rainha para que ela dê o consentimento real. Caso ela não vá com a cara da lei, Elizabeth II pode simplesmente recusá-la. Mas é provável que isso não vá acontecer tão cedo, visto que a última vez que o monarca britânico se recusou a dar o consentimento real para uma lei foi em 1708, quando a rainha Ana não deixou passar uma lei a respeito de milícias na Escócia. E esse privilégio automaticamente nos leva ao mais curioso fato. A rainha não precisa seguir nenhuma lei. É simples, pessoal. Ela é rainha. E, como tal, ela está acima da lei, podendo quebrar qualquer regra imposta à população. Você provavelmente tem um amigo que tem tanto privilégio que faz o que bem entender na vida, estou certo? Pois o privilégio dele não chega nem perto dos da rainha. Tudo bem que ela é uma pessoa reservada e tranquila. Então você provavelmente não escutará por aí que ela pirou ou saiu correndo pela rua pelada. Mas caso ela queira fazer isso, ela não seria punida. Elizabeth pode até cometer um homicídio
se não for com a cara de alguém. Só que, bom, ela se mantém dentro da lei, porque é o mínimo que ela pode fazer e também para dar exemplo ao seu povo. Não podemos esquecer que, acima de tudo, Elizabeth II é uma figura pública muito amada e respeitada no Reino Unido. Que tipo de influência ela seria se saísse por aí fazendo o que quisesse? O país poderia cair no caos. E, claro, o reinado dela seria colocado em xeque. Caso a rainha fosse tirada do trono, aí sim, ela precisaria responder às leis, assim como todos nós. Porém, enquanto estiver no comando, ela não poderia nem ser intimada ou processada por alguém. Legalmente falando, você não pode fazer isso. E tem mais. Elizabeth II também não pode ser presa, e muito menos precisar comprovar qualquer coisa diante do tribunal. Afinal, como eu disse antes, ela está acima da lei. Ficou com inveja da rainha, não ficou? Ou já sabia desses privilégios que ela tem? Deixe nos comentários, curta o vídeo e assine o canal. E até mais. Um grande abraço. Tchau.